Muito bem. Pessoal, nós, antes de mais nada, para que vocês saibam, tem as redes sociais, as minhas redes sociais pessoais, eu ofereço lá um conteúdo teológico, um conteúdo de fácil acesso. Então, os vídeos que eu coloco aqui, dê uma olhada aqui, os vídeos que a gente coloca aqui no Facebook, nesse canal do YouTube, Mateus Andona TV, e no Instagram, são ensinos teológicos mais curtos. Geralmente no canal do Ensinando de Sião a gente deixa a versão oficial, a versão de 1 hora, 50 minutos, mas no meu canal eu posso então colocar as versões mais sucintas dos nossos principais estudos. Então dê uma olhada lá, cadastre-se para você receber esses ensinos de forma mais sucinta. Eu tenho certeza que você vai gostar. É um conteúdo parecido com o do Ensinando de Sião, mas diferenciado no sentido que eles são mais breves, mais curtos também, de fácil acesso. Bom, pessoal, eu escolhi o tema hoje para você, da nossa terça na Beit, nós vamos falar sobre os tempos de refrigério para a nossa família. Tempo de refrigério para a nossa família. A verdade é, você que está aqui, quem está nos assistindo também agora, a verdade é que na nossa geração, na geração dos que estão aqui, eu acho que nunca vivenciamos uma época de tamanha incerteza como estamos tendo agora. Todos os que estão aqui, creio eu, que estão nos assistindo, não experienciaram nem a Segunda Guerra Mundial. Né? Não viveram a realidade de uma Segunda Guerra Mundial, não viveram a realidade de uma pandemia a nível mundial, como foi na segunda década do século passado, a gripe espanhola. Mas nós agora estamos vivendo em 2020 um cenário que só os nossos bisavós experienciaram, que é um cenário de pandemia. E o que vem com o cenário de pandemia como o que nós estamos vivendo hoje? A incerteza. A incerteza é o sentimento mais presente em qualquer pessoa. A incerteza, nós não sabemos como o mundo ficará a partir desse momento. As coisas estão voltando, mas já avisaram a você, normal não vai existir mais. Agora estão chamando de o novo normal. O novo normal é o quê? É algo diferente daquilo que a gente estava vivendo antes. A sociedade mudou, a forma de interação dos seres humanos mudou. Nós vamos viver agora, já estamos vivendo, uma nova realidade na economia, no terceiro setor. Então, viva você como autônomo, ou você que é empregado, né? Você também tem um certo grau de incerteza. A incerteza toma conta de todos nós. Mas viver em um cenário de incerteza não é o problema. O problema é como você vai reagir a essa incerteza. Qual vai ser a sua resposta frente a essa incerteza? Muito obrigado aqui, o Vitor. Esse aqui você leva. Sabe qual que é a palavra em hebraico para confiança, certeza, segurança? Em hebraico fala bitachon. E o hebraico tem muita coisa parecida com o português. Segurança, bitachon. Pode ser a segurança propriamente dita, uma pessoa que está lá te auxiliando, cuidando da sua integridade física. É o seu segurança, bitachon em hebraico, segurança. Como também pode ser o quê? Um atributo, uma qualidade. Fulano tem segurança, fulano tem confiança, bitachon. A mesma palavra em hebraico. Bitachon, essa confiança, é algo que nós precisamos ter nesses dias. Confiança em quê? Confiança em quem? Confiança que nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior tribulação, nos momentos de incerteza, nós temos alguém que está nos guiando pela mão.
Você não consegue ver o que está à frente. Abraão, quando foi chamado, não sabia para onde ia, mas sabia que estava sendo guiado. Abraão não viu Canaã, quando saiu lá de Ur da Caldeia, mas ele sabia que ele estava sendo guiado a todo momento. Havia o Deus poderoso, o Deus altíssimo, que guiava o rumo ao seu destino. Então ele não temeu. O mesmo tipo de certeza, de fé, de segurança, de bitachon, nós temos que ter hoje. Porque se você não confiar, se você não crer que existe um Deus que tem todo o controle nas suas mãos, que existe um Deus que tem o controle da história, que tem o controle da humanidade, que tem o controle de todas as coisas, você realmente vai estar entregue à insegurança, ao medo. E nós não estamos à deriva, nós não estamos soltos, sozinhos. Nosso Deus cuida de nós. E para nós homens, você que está me assistindo agora, aqui, você que está assistindo aí em casa agora, para nós homens, essa incerteza ainda é redobrada. Por quê? A maioria de nós aqui somos pai de família, somos responsáveis pelo sustento da nossa casa, da nossa família. Então, para nós é muito mais fácil sermos entregues ao desespero, ao medo, ao temor, porque temos seres humanos que dependem de nós diretamente. Temos filhos, temos esposas. Então, para nós ainda é mais importante, você que está assistindo, confiar e ter a segurança no eterno. Fé não é estar imune à incerteza. Fé não é você estar imune à incerteza. Fé é ter a coragem para atravessar tempos de incerteza. Fé é coragem. Fé é confiança no eterno. Eu não posso não ver, eu posso não saber como é que vai ser 2021. Mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao eterno e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então eu não temo. Não sei o que vai acontecer, mas eu não temo. Estou sendo guiado pelas mãos do eterno. E o eterno me sustenta. Ele abre porta. Se fecha uma hoje, abre outra amanhã. Então nós temos que ter essa confiança. E meus irmãos, uma das formas que o eterno ensinou para poder fomentar essa segurança no seu coração, na sua mente, para poder tirar o medo e a incerteza do seu coração, são as festas que ele deu ao seu povo. As festas dão ao ser humano a certeza e a segurança que ele está no caminho traçado por Deus. Nós vamos entrar na semana que vem nas festas de outono, outono em Israel, né? O Brasil vai estar entrando primavera, mas no hemisfério norte é outono. Por isso que são festas conhecidas como festas de outono. Quais são? Rosh Hashanah ou Yom Teruah, festa das trombetas. Yom Kippur, dia da expiação, ou dia do perdão. E Sukkot, tabernáculos. Eu quero mostrar brevemente para você nessa noite, você que está assistindo, você que está aqui, que quando nós celebramos essas festas nas nossas casas, os nossos lares, e nunca a celebração na casa foi mais importante do que agora, que a gente não pode ter celebrações públicas ainda. Quando você celebra na sua casa, com a sua família, com os seus filhos, estas ocasiões, esses tempos determinados de Deus, você vai se nutrir, você vai se revestir com segurança, confiança, fé e coragem para você enfrentar as dificuldades do mundo. E como meu pai gosta de dizer, está só começando. Está só começando. Se você ler capítulos do Evangelho, como Mateus 24, como Lucas 21, você vai perceber que a coisa está só no início.
Mas as palavras de Yeshua são válidas para nós. Não se atemorize. Não fique perturbado com o anúncio do que está por vir. Você não precisa se perturbar. Você não precisa temer. Fique seguro. Porque o Eterno vai te sustentar. E você vai atravessar esse período. E você vai ser usado por Deus para abençoar outros nesse período. E a função do justo não é sentar e esperar o fogo cair e o juízo vir. A função do justo é o quê? É tirar do juízo a maior quantidade de pessoas que você conseguir. Estão anunciando a volta de Yeshua. Estão anunciando a volta de Yeshua. Estão se preparando para a volta de Yeshua. Tem denominação aí que está até pedindo para os membros venderem tudo. A igreja comprou um retiro no interior. Estão falando já para os membros venderem tudo e ir para esse retiro para esperar a vinda de Yeshua e escapar da tribulação. Vilas autossustentáveis, né? Mas eu digo a você, esse não é o sentimento que nós temos que ter. Nos isolarmos na época que o mundo mais precisa da sua ajuda, da sua palavra, do seu exemplo, do que você tem para dar. Você vai se isolar, você vai se esconder? Com medo de tribulação? Com medo de perseguição? Com medo de terremoto, de maremoto, ou sei lá o quê? Não, é nessa época que você vai agir. Que você vai ser luz, que você vai ser sal para a terra. E essa analogia do sal, né? O que é o sal na cultura do alimento? Sal não é tão para tempero, né? Porque hoje você fala sal, você lembra de tempero. Mas o que era o sal na antiguidade? Preservação. Se queria preservar o alimento, você salgava o alimento. Então, quando Yeshua fala, vocês são o sal da terra. O que é o sal da terra? O sal do planeta Terra. Aquilo que preserva as bênçãos de Deus. Aquilo que evita o juízo de vir. Lembra do princípio lá de Sodoma e Gomorra? O anjo conversando com Abraão? Se tiverem 10 justos lá, irão destruir a cidade. A presença do justo evita que o juízo venha. O justo intercede pelo não justo. O justo redime o injusto com o seu testemunho e com a sua intercessão. Essa é a nossa função. Não é você sentar e falar assim, deixa acontecer, tem que acontecer, vai acontecer, vamos só esperar e assistir de camarote aqui o juízo de Deus sobre os ímpios. Essa não é a atitude do servo de Deus. A atitude do servo de Deus é você se revestir com a confiança, com a fé, com a coragem e resgatar o perdido, resgatar o ímpio, anunciar para o ímpio que está por vir, não é para ele ser condenado, é para ele mudar os seus caminhos. Toda profecia de maldição tem por intuito o quê? Fazer o ímpio se arrepender, fazer o sujeito que está indo naquele caminho, voltar atrás, fazer techuvá, voltar e começar a seguir o caminho do Eterno. Porção da semana passada, porção dessa semana da Torá, Deuteronômio, vai falar o quê? Vai falar das maldições da Torá, Deuteronômio 27, 28, 29, 30. Para que tem aquelas maldições lá? Deus tem algum prazer de condenar o ímpio? De punir o homem? Não há prazer da parte do Eterno em fazer isso, não. A maldição está lá para alertar o ímpio, para fazer o ímpio mudar de atitude, mudar de vida. Tem que ter o temor. Muitas das vezes as pessoas são alcançadas não é pelo amor, é pela dor, é pelo temor. Muitas vezes você obedece à lei por causa da punição, da multa. Não é porque você ama a lei. Nem sempre você está afim de dirigir a 60 km por hora, mas você dirige por quê? Porque tem um radar lá que vai tirar foto da sua placa, vai chegar uma multa no correio. Você não quer ser multado. Então, mesmo quando você está afim de pisar mais fundo, você vai se controlar. Por quê? Porque tem uma punição e você não quer ser punido. Assim são com as coisas do Eterno. E para você se preparar e ter a coragem necessária para enfrentar esses tempos aí de pandemia, de incerteza, colapso,
econômico, colapso social. Colapso social. Nós somos pais. Você que está me assistindo aí. Aqui, ó. Põe na câmera aqui do Gabriel. Ó, deixa eu falar para quem está assistindo aqui. Aí. Você que é pai que está me assistindo agora. Nós estamos vivendo, nós estamos assistindo um colapso social com os nossos filhos. Não estou vendo nenhum prefeito, nenhum político aí se preocupando com volta à aula. Está todo mundo preocupando em voltar a bar, voltar a restaurante, voltar a shopping, abrir praça. Onde estão aqueles que estão discutindo, pesquisando, dialogando sobre o retorno das aulas? Você faz ideia do estrago que 5, 6 meses, trancafiados dentro de uma casa, tendo aula online, sem interação, sem relacionamento com outras crianças. Você sabe o estrago que isso pode causar numa criança, meu irmão? Num adolescente? Você já viu a quantidade dos psicólogos aqui que me assistem agora? Você está notando a quantidade de pacientes com problemas de ansiedade, crise de ansiedade, crises do pânico. Em adolescentes, em crianças. E ninguém está fazendo nada. Nossas esposas que de um dia para o outro assumiram aí várias outras funções, são professoras, são cozinheiras, são faxineiras. As esposas têm se virado aí nesse momento de pandemia para dar conta do recado, para não deixar a coisa ruir. Como que você pode enfrentar isso tudo? Como que você pode ser esse pilar da sua casa, esse porto seguro na sua casa? Porque nós temos essa função. Nós temos essa função. Nós temos a autoridade do Eterno sobre os nossos lares. E a autoridade não é para você mandar, não é para você ser um tirano, não. A autoridade é para você abençoar. Autoridades são estabelecidas por Deus para serem canais da bênção de Deus. Para isso que existe o sacerdote. Para isso que existiu o rei. Para isso que existiu o profeta. Para serem canais da bênção de Deus sobre as pessoas. E você que é pai, você que é homem, tem essa responsabilidade, essa missão, mesmo se você não for casado. Nossa missão como homens é sermos canais da bênção de Deus. Como que você pode ser canal da bênção de Deus para a sua casa, para os seus pais, para os seus familiares, para os seus parentes, para os seus filhos, para a sua esposa, em momentos como esse? Temos que fazer uso das ferramentas que Deus já nos deu. Deus nos deu tempos determinados. Em hebraico a gente fala moedim. Moedim. Moedim são tempos determinados. Moed é tempo determinado. E esses tempos determinados, diferente do que você possa ter aprendido, diferente da imagem que o mundo possa ter sobre esses tempos, sobre essas festas, chamadas de festas, não é para você só lembrar o que aconteceu no passado. O judeu não celebra as festas todos os anos só para lembrar o que aconteceu com seus ancestrais no passado, há 3.500 anos. Nós celebramos essas festas que são oportunidades de Deus para você reexperienciar, para você ter a mesma experiência que os nossos antepassados tiveram, você vai tê-la de novo hoje. O mesmo sentimento que um judeu teve quando foi tirado do Egito com o mar se abrindo, você vai ter. O mesmo sentimento que o judeu tinha de ver um bode levando os pecados da casa de Israel, você vai ter. O mesmo sentimento de habitar em tendas durante 7 dias para agradecer pela provisão de Deus, pelo sustento de Deus, você vai ter hoje, em 2020. As festas são ocasiões para você reexperienciar, não só lembrar. Deixa eu passar uns slides para você aqui. Primeiro mandamento que o Eterno deu ao povo de Israel, está lá em Êxodo 12, que é o quê? Mudar o calendário.
este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Primeiro mandamento da Torá, muda o calendário. Muda a forma como você tem vivido sua vida. Passe a respeitar os tempos determinados de Deus para você. Deus tem esses tempos determinados, não foram dados exclusivamente a Israel, porque lá em Levítico 23 ele fala, estas são as minhas festas. São tempos determinados de Deus, que existem desde a criação, desde Gênesis. Gênesis capítulo 1 diz que o Eterno criou luminares, para servirem de estações, para determinar as estações. Sabe o que é estação em hebraico? Ou estações, como foi traduzido lá em Gênesis? Moedim, festas. É como se Deus tivesse criado os luminares para servirem de demarcadores para as suas festas. A mesma palavra, moedim, festas, está lá em Gênesis. Os rabinos criaram várias parábolas para ensinar aos judeus a importância das festas. E uma das parábolas que eu mais gosto é essa aqui, do rei e do príncipe, criada pelo rabino Yerzequiel Pané, no século XIX, lá da Polônia. E essa parábola realmente é muito importante. Ela diz o seguinte: um rei estava atravessando o deserto com a corte, e o príncipe também. Determinado momento lá do trajeto, o príncipe teve sede. Já estavam aí na metade do caminho. Aí o príncipe falou: papai, tenho sede. E aí o rei chamou aí os conselheiros da corte e falou: o príncipe tem sede, como é que nós vamos resolver esse problema? Aí deram duas opções para o rei. Rei, Vossa Majestade pode ordenar que a equipe de engenharia construa poços onde nós estamos, que cheguem até a água, o lençol de água, para matar a sede do príncipe. Porém, a construção desse poço deve durar aí um dia inteiro. A outra opção é mandar um mensageiro mais próximo, com um cavalo mais rápido, ele vai até uma localidade mais próxima, onde tem um oásis, uma fonte, um rio, traz a água e traz para o príncipe. 1 hora para ir, talvez 1 hora para voltar, 2 horas o príncipe teria sua sede saciada. O rei então decide pela primeira opção, decide parar tudo e mandar os engenheiros abrirem e cavarem o poço para achar água. O príncipe então vira para o pai e fala: papai, por que o senhor escolheu essa decisão? Por que o senhor tomou essa decisão? Não era muito mais fácil dar ordem para o mensageiro ir lá buscar água para mim? Ele falou: sim, meu filho, realmente seria mais rápido. Porém, no futuro, você pode estar atravessando esse mesmo caminho aqui, e você pode não estar provido de uma corte como eu estou hoje. Você pode estar sozinho. Se você amanhã estiver atravessando esse mesmo deserto e tiver sede, esse poço aqui vai servir para matar a sua sede amanhã no futuro. E assim vamos fazer ao longo do caminho. Por isso que eu escolhi furar o poço. Mas ele falou: papai, mas daqui 20, 30 anos, se eu passar por aqui, esses poços possivelmente já vão estar cobertos. Eu não vou saber onde estão os poços. Ele falou: meu filho, por isso que eu vou fazer para você um mapa. E cada engenheiro, em cada poço que for cavando, vai traçar um mapa, e eles vão especificar onde estão cada um dos poços, e como você pode chegar até a água. Cada mapa vai ter a profundidade de cada um dos poços, e o que você vai ter que fazer para poder chegar à água naquele determinado poço. Para que você consiga chegar ao seu destino, mesmo se estiver numa situação muito mais difícil do que hoje nós estamos aqui. Então o rabino explicou: da mesma forma são as festas do Eterno. Nós somos o príncipe. Nós estamos atravessando o deserto. A água é a fonte da vida, é a provisão. É aquilo que vai te manter vivo, vai te manter no caminho. Os poços são as festas, os tempos determinados do Eterno. Cada poço
por uma etapa do caminho. O poço existe para fazer você chegar até a água. A festa existe para poder te ensinar uma virtude que você precisa para continuar caminhando. Dê uma olhada aqui. Nós, como homens, a gente não é só responsável pelo sustento material das nossas casas. Nós somos representantes das bênçãos de Deus sobre o nosso lar. Nós cuidamos da santificação das nossas esposas e filhos, aproximando-os a Deus e fazendo-os imitadores do Messias Yeshua. Eu estou pegando essa analogia lá de Efésios 2. Paulo fala isso: maridos, amai as vossas esposas como Yeshua amou a sua igreja, se entregou por ela, sendo responsável por purificá-la e santificá-la. Então, se Yeshua lava a sua igreja, santifica e cuida da sua igreja, e ele fala que você tem que fazer a mesma coisa com a sua esposa, o que ele faz com a igreja, você tem que fazer com a sua esposa e o seu lar. Então essa missão é sua. Não é só sustentar, dar lá o sustento todo mês, comprar o alimento todo mês, comprar as roupas, pagar as despesas. Não. Se tem que cuidar da esposa como Yeshua cuida da noiva, então você tem que cuidar dela, santificá-la, ataviá-la e deixá-la pronta. Então você tem que cuidar da parte espiritual, da vida espiritual da sua esposa, dos seus filhos. É sua responsabilidade. Por isso que Paulo usa o verbo cuidar. Cuidar é o quê? Está sob a minha responsabilidade. Eu tenho que fomentar aquilo na minha esposa, eu tenho que fomentar a espiritualidade dela, eu tenho que fomentar a espiritualidade dos meus filhos, eu tenho que santificá-los. Como que você santifica? Com a palavra do Eterno, ensinando a palavra do Eterno, ajudando-os a praticar a lei do Eterno da forma correta. A missão, a responsabilidade é nossa, como maridos, como homens. A missão é nossa. Por isso que tem muita gente que gosta de falar, o homem é o sacerdote do lar. O que isso significa? Você é o responsável por trazer as bênçãos do Eterno sobre a sua casa. Ser o mediador. Você recebe e abençoa o seu lar. Precisamos prover para as nossas famílias o refrigério e o alimento espiritual necessários para que possam enfrentar as dificuldades e desafios do dia a dia. Ô, meu irmão, e são muitos, hein? E estão aumentando. Então, se você não estiver suprido, se você não for um bom intendente, qual que é o lema da intendência? Suprir, transportar. Se você não está suprido, eu falo isso que eu sou oficial da reserva de intendência. Se você não está suprido, e se você não transporta, você não vai conseguir atravessar com sua família o deserto. E se conseguir, vai deixar a gente para trás. Não vai conseguir levar as pessoas com você. Tem que ser suprido e tem que transportar. Tem que dar para o outro. Tem que alimentar seu lar. Tem que prover para o seu lar o alimento espiritual que eles precisam para atravessar esse momento de luta, de incerteza, de medo. E o que o Eterno já proveu são as festas. Por isso que eu estou dando essa mensagem para você, homem. Celebra essas festas com a sua família. Vai começar dia 18 à noite agora, dia 19 vai ser a celebração aqui. Mas celebre com a sua família, marque de alguma forma no seu lar, converse com os seus filhos sobre essas ocasiões, explique para eles como que você pode fazer uso do poço que é Rosh Hashanah, do poço que é Yom Kippur, do poço que é Sukkot. São poços, cada um com uma mensagem específica para te revigorar. As festas são pontos de refrigério, pontos de esperança, experiências que não devem ser só lembradas, mas revividas.
Quando conduzimos a celebração das festas no nosso lar, temos acesso às bênçãos do evento. Os princípios e as manifestações que impactaram gerações passadas e alimentam as gerações do presente. Você tem que fazer acesso. E cada poço tem uma água diferente. Cada festa tem um princípio, tem uma unção diferente. Algo que você vai precisar. Não vou falar muito sobre as primeiras festas, chamadas festas da primavera, lá de Israel, né? Para nós aqui é festa de outono. Mas eu vou tentar mostrar para você aqui um pouquinho de cada uma cada mensagem central das festas. Qual que é a primeira festa? Levítico 23. Primeira festa do Eterno. Shabat. Dá uma olhada aqui. Shabat. Gente, hoje eu não vou falar sobre o Shabat, mas o Shabat é algo sine qua non, é algo importantíssimo para você celebrar. O Shabat é o elo que vai unir as outras festas. Que as festas são espaçadas. Não é que você consegue chegar até Páscoa. Você vai ficar de Sukkot até Pessa? Não. Você tem um Shabat que vai conectando. O Shabat vai te dando aquela energia semanal, até você conseguir chegar naquela ocasião lá. O Shabat é fundamental. Você honrar o Shabat na sua casa. Então, vamos passar aqui rapidinho. Põe aqui na tela para o pessoal ver. O Shabat. O Shabat é um elemento semanal que traz sua memória à criação e à sua origem. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse aqui é o Shabat. O Shabat nos ensina sobre descanso, sobre submissão, além de fazer alusão ao milênio. O Shabat tem um caráter profético. O Shabat tem mais coisa também. O Shabat vai disciplinar você e os seus filhos. Você já pensou você falar para os seus filhos Shabat sem eletrônico? Não pode celular, você vai tirar o celular, você vai tirar o tablet. Aí você fala assim, Mateus, então para eles vai ser um dia de peso. Vai ser um dia que eles não vão gostar desse tal de Shabat. Não, você vai prover para eles com amor e entendimento um dia de equilíbrio. Eles têm que aprender a viver sem aquilo. Eles têm que aprender a ter outras formas de prazer, de descontração, de entretenimento, sem depender de um eletrônico. Eles têm que aprender que tem que ter um tempo onde o pai vai conversar com o filho, onde a esposa vai interagir com o marido, onde as famílias vão comer juntas, vão discutir a porção da semana juntos, vão ter recreações juntos. Você pode sair com a sua família, vai fazer um piquenique, agora que já reabriram as praças, né, pelo menos em Belo Horizonte. Está tendo mais aglomeração agora que reabriu do que antes da pandemia em Belo Horizonte. Aproveite, passe esse dia com a sua família, vá à sinagoga em família, aprenda a lei de Deus, almoce junto, descanse juntos. Então, mas eu não vou falar hoje sobre o Shabat. Aí tem Páscoa. O que você aprende em Páscoa quando você celebra a Páscoa? Pêssar. O Páscoa é quando você recebeu o quê? O dom da liberdade. Israel foi feito nação e você recebe uma identidade como povo do Eterno. Você foi liberto para virar povo de Deus. Então Páscoa, quando você celebra a Páscoa, dá essa noção de identidade. Espera aí, eu não sou qualquer um não. Yeshua me fez parte do povo do Eterno. Eu sou cidadão do reino agora. Shavuot, Pentecostes nos mostra que Deus fez o quê? Deus nos fez reino de sacerdotes e nação santa, revelando a nós o seu caráter e a sua essência através da Torá. Então o Shavuot, Pentecostes, fala de santidade, da Torá escrita no nosso coração. E aí nós temos o quê? As festas do segundo semestre. Nós vamos ver Yom Teruah, ou Rosh Hashanah. É o que vai ser celebrado dia 18 agora de outubro, à noite, começa. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, nós aprendemos o quê? O que é Yom Teruah, um outro nome da festa? Dia do toque. Que toque? Toque do shofar, que lá em Levítico manda o povo tocar o shofar nessa data. Não tem explicação, só manda tocar o shofar. O que o judeu associou na hora? Espera aí. Toque de shofar
é o que era feito para coroar reis. Em Israel, quando o rei era coroado, tocava o shofar. Então é uma festa da coroação. Mas nós vamos coroar quem? Os judeus falam, coroação do Eterno como nosso rei. Eu vou mais além. Eu falo, Yom Teruah, Rosh Hashanah, é a festa onde você vai coroar e se preparar para a vinda do rei Yeshua, porque ele não vai vir mais como Messias sofredor, ele vai vir como rei, ele não vai vir mais montado em jumento, ele vai vir num cavalo. Agora ele vem como rei para reinar, para julgar, e ele tem que ser coroado, ele vai chegar sendo coroado, bendito o que vem em nome do Eterno, ele vai ser coroado. Então o Rosh Hashanah nos fala da coroação, e para ser coroado, ele tem que ter o quê? Os seus súditos. Quem é que coroa o rei? São os súditos. Não é o próprio rei que se coroa. Ele tem que ter os súditos. Quem são os súditos dele? Eu e você. Mas não só dessa geração, das gerações passadas. Todos os seus súditos das gerações passadas vão ressurgir para coroá-lo como rei. É o que Paulo fala lá em Tessalonicenses, que vai ser a Tehiat Hametim, a ressurreição. Rosh Hashanah ou Yom Teruah me lembra da ressurreição. Dessa turma que vai ressurgir para coroar Yeshua. E ele vai vir estabelecer o seu reino aqui por 1000 anos. Isso que me lembra Rosh Hashanah. É isso que você vai passar para a sua família quando você tiver o jantar de Rosh Hashanah. E lá no nosso site, para quem está aqui, tem um roteiro do jantar. Facinho de fazer. O pessoal que está assistindo, na tela aí que você está assistindo, embaixo, tem links. E vai ter o link lá do jantar de Rosh Hashanah, com a receita do que você tem que preparar, os alimentos. São fáceis. Maçã, mel, romã, damasco, feijão, uma cabecinha de peixe. Né? São elementos, são alimentos que têm símbolos em hebraico que você vai profetizar. Então você que está aqui, é só pesquisar na internet. Jantar de Rosh Hashanah. Você escreve jantar de Rosh, Rosh é com R, né? R-O-S-H. Rosh, H-A, Shana, S-H-A-N-A. Dá um espaço, escreve Zandona, para aí você tenha certeza que é o meu artigo lá. Lá você vai ver o roteiro. Você que está em casa, você vai celebrar dia 18 à noite. Aproveita, é Shabat. E você vai explicar esses alimentos, cada alimento você vai profetizar algo. Provisão, juízo sobre os inimigos. Que o Eterno possa ter misericórdia de você, que o Eterno possa te dar saúde. Então, cada alimento você vai profetizar algo. E esse jantar vai ser feito no dia 18 à noite. Então, Rosh Hashanah ou Yom Teruah nos lembra do rei, nos dá esperança que o nosso rei está voltando, e para nós, pessoal, a volta dele é alegria. Vocês têm que parar, eu acho que o pessoal evangélico tem que parar de ver a vinda de Yeshua como uma coisa tenebrosa, morre de medo da vinda de Yeshua. Quem tem medo da vinda do rei é o inimigo do rei. Quem tem que ter medo da volta do rei é o inimigo dele. Os súditos têm que se alegrar com a vinda dele. A vinda de Yeshua vai ser juízo para quem é inimigo da fé, mas vai ser alegria para quem são os seus servos, são os seus súditos. Então você vai passar isso para a sua família. Pessoal, nós estamos aqui aguardando a vinda do rei. Yeshua está voltando. Eu falo isso para os meus filhos, olha, o Messias está regressando. Quem sabe vocês não vão ver o regresso dele. Quem sabe nós não vamos estar juntos quando ele regressar. E quando ele regressar, todos os seus súditos das gerações passadas vão ressurgir. E depois nós vamos ter o corpo transformado. Nós vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar. Novo corpo. Tem diferença, né, de ressurreição e ressuscitação. Você sabia? Ressuscitação, quando você ressuscita alguém, é a pessoa que morreu, você vai lá, faz uma massagem cardíaca, ele volta a viver. Lázaro foi ressuscitado.
Mas Yeshua não. Yeshua, ele experienciou o processo de ressurreição, não ressuscitação. Ressurreição é quando você volta a viver, mas com o corpo o quê? Transformado. Isso é ressurreição, não é ressuscitação. Os médicos ressuscitam um camarada que às vezes morre, volta a viver. Mas ressurreição é só Deus, que aí você vai ter um corpo novo, um corpo glorificado. Então eu explico para os meus filhos, vocês vão experienciar isso aí, gente. Nós não o nosso rei está voltando. E eu explico aos meus filhos, Israel vai reconhecê-lo antes da sua chegada. Antes ele vivo, Israel vai reconhecer. Quando ele estiver no caminho, Israel já vai identificá-lo. Israel vai olhar para Deus e vai ver ele. Yeshua. Olha para você ver como é que é uma festa que você passa para os seus filhos esperança. Fé. Fé na ressurreição. Graças a Deus, meus filhos nunca tiveram esse conceito de morrer para ir para o céu. Morrer e vai para o céu, acabou. Desde pequenos eu ensinei o que a Bíblia nos atesta. Morreu, vai esperar o rei voltar. Morreu, o lugar que você vai não é definitivo, é temporário. Você só vai ficar lá até o rei voltar. Porque quando o rei voltar, você vai voltar com ele. Olha só. Já é um outro entendimento, é uma outra interpretação de tudo. O menino aprende a lidar com a morte de uma outra forma. Minha avó morreu ano passado. Abençoada a memória, em 15 de outubro de 2019. E meus filhos foram no serviço fúnebre lá. Mas a postura deles, como minha avó, uma pessoa serva do Eterno, né, cofundadora desse trabalho, a postura dos meus filhos é completamente diferente de outros parentes que às vezes não têm esse entendimento. A postura é completamente diferente. Claro, há uma tristeza porque a pessoa não vai estar lá mais com você, mas não há desespero, não há medo, não há desilusão, porque ele fala, o Daniel falava, papai, a avó Maria vai ressuscitar, ela está só esperando, ela está só aguardando. Aí eu falava assim com o Daniel, pois é, Dani, e será que ela está consciente, Dani, ou não está? Que aí eu não sei se vai estar consciente. Esse lugar de espera chama seio de Abraão. Eu não sei se as pessoas vão estar conscientes ou vão estar no estado de sono, sei lá, hibernação. Eu não sei. Aí eu falei, Dani, já pensou? E vovó ia dar trabalho lá, porque ela adorava me encurralar com as suas perguntas teológicas. Minha avó, eu acabava de dar um serviço aqui, ia almoçar com ela perguntava, mas você falou isso aqui? Mas você não pensou nisso aqui. Você já pensou nessa hipótese? A vovó não dava assim descanso. Aí eu falei, nossa, se ela estiver lá então acordada, ela já está lá com alguém para tirar dúvida. Ou Paulo, ou Abraão, sei lá. Ela já está lá colada em alguém para tirar dúvida. Mas eu não sei. Então, quer dizer, se alimenta os seus filhos, Rosh Hashanah é uma ótima época para você falar disso. Você vai falar do rei, né? Do retorno do rei. Rosh Hashanah fala do retorno de Yeshua. E olha o tanto de gancho que você tem para ensinar a sua família sobre preceitos importantes. Você vai falar sobre a vinda de Yeshua, a volta de Yeshua no Rosh Hashanah. Que não é como a volta de Yeshua que o povo está mostrando aí. Não é. Não é. Yeshua só volta quando Israel recebê-lo como rei. Está escrito lá em Mateus capítulo 23, no finalzinho do capítulo. Tu não me verás mais, Jerusalém, até que tu digas... Bendito que vem Baruch Haba Beshem Adonai. Então, Yeshua não volta sem que Israel o receba como rei. Pode ter anticristo, pode não ter anticristo, pode ter o que for. Mas para ele pisar no Monte das Oliveiras de novo, Israel vai estar recebendo-o como rei. Não tem esse negócio que ele volta,
arrebata os gentios e o seu povo fica aqui? O próprio povo dele fica aqui e ele vai pegar os gentios e vai levar os gentios embora? Que doutrina é essa? Porque fala lá que vão estar dois andando, um vai ser tomado, o outro vai ficar. Um vai ser arrebatado. Peraí. Yeshua fala lá em Mateus 24, assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento, veio o dilúvio e os levou. Quem é que foi levado no dilúvio? Foi o justo ou foi o ímpio? O ímpio. Ele não falou que vai ser igual nos dias de Noé? Dois vão estar andando, um vai ser tomado, o outro vai ficar. Quem vai ser tomado? O ímpio. Quem vai ser tomado vai ser o ímpio. Ele está falando em momentos de tribulação, que vão anteceder a sua vinda. E na vinda dele, o ímpio vai sair. Quando ele pisar, o ímpio vai sair. Não vai ter ímpio. Para onde o ímpio vai? É só você ler Zacarias. Quando o povo estiver indo lá celebrando a festa dos tabernáculos, vão passar e vão ver os cadáveres. Deus não vai deixar apodrecer para ficar lá de marco. Não sei. Mas na vinda dele, ai do ímpio. Quem vai ser tomado. O justo vai ficar. O justo vai reinar. O ímpio vai ser tomado. Você pode interpretar do jeito que você quiser. Mas aqui ele não vai estar. Ele volta depois para ser julgado. Mas no reino do eterno ele não vai estar aqui não. No reino de Yeshua, 1000 anos aqui, ele não vai estar aqui não. Então, olha aí. Tudo isso eu converso com a minha família no Rosh Hashanah. Tudo isso. Da esperança. Para não ficar temeroso, para não ficar medroso frente às coisas que Yeshua falou que iriam acontecer. Você tem que formar uma esposa, tem que formar filhos corajosos, com bitachon, com segurança. E aí nós temos o quê? Yom Kippur. Gente, o que trata o Yom Kippur? Yom Kippur trata do arrependimento como nação. Você vai celebrar, você vai jejuar, se você puder, jejua com a sua esposa. Criança não precisa jejuar. Mas explica para elas o que é isso. Papai, o senhor pecou porque o senhor está jejuando, pedindo perdão. Não, o Yom Kippur não é pecado individual, não. Yom Kippur você arrepende pelo pecado da nação. Você intercede pela nação. Eu não cometo os erros que eu vou me arrepender pela nação, não. Graças a Deus. Nenhum dos que eu vou falar lá que a minha nação cometeu, eu cometi. Mas por que eu estou pedindo perdão? Em lugar deles, para eles. Eu estou intercedendo por eles. Eu estou me arrependendo por eles. Mostra o quê? Solidariedade. Você não está sozinho no universo, você faz parte de uma sociedade, você é brasileiro. Você vive no Brasil. Você tem um vínculo com essa nação aqui. Você tem um vínculo com essa nação. Você tem que se arrepender pelos pecados da nação contra as leis do Eterno. Sabe por quê? Porque Levítico capítulo 16 fala que quando o povo peca, determinados tipos de pecado, que infelizmente são o que nós temos aqui no Brasil, idolatria e promiscuidade sexual. São os dois pecados que contaminam a terra. Um povo que peca sistematicamente nessas áreas de idolatria e promiscuidade, o povo contamina a terra fica contaminada. E para que se viu Yom Kippur? Levítico 16, para trazer expiação também para a terra. A terra fica impura. Profana a terra. A natureza geme ser remida, por quê? Porque o homem a contamina com o seu pecado. E de vez em quando, o que a natureza faz? Vomita esse pecado em cima do homem de novo. Catástrofes naturais, muitas delas são causadas pela iniquidade do ser humano. Então Yom Kippur fala o quê? Da cura da nação mediante o arrependimento. Você vai explicar para sua esposa, para os seus filhos, olha, eu vou jejuar esse dia, não é para pedir perdão pelos meus pecados, que isso aí eu faço, não preciso de um dia para fazer isso. Yom Kippur a gente vai arrepender pelos pecados da nação. Se você é brasileiro, arrependa-se pelos pecados do Brasil. Se você é judeu e brasileiro, arrependa-se pelos pecados de Israel como nação
e do Brasil. Olha aí a oportunidade que você tem de ensinar, de trazer. Olha, você é lembrado de ser solidário, de interceder, né? Vai ensinar para os seus filhos que você é parte de um contingente maior do que o seu próprio lar. Yom Kippur nos ensina sobre pertencimento e misericórdia. Tem que ser solidário. Paulo celebrava o Yom Kippur, o livro de Atos fala do dia do jejum. Paulo celebrava Yom Kippur. Já décadas depois da ressurreição de Yeshua, Paulo estava lá jejuando em Yom Kippur. Por quê? Sendo solidário, arrependendo pelos pecados da nação de Israel. Para gerar arrependimento. E aí vem o quê? Sukkot, olha aí. Não, mas você vai celebrar o Sukkot com a sua família. E aqueles que têm casa, podem até fazer açucar lá no quintal, ou onde você tiver lá, um terraço, você pode tentar fazer açucar. Açucar aquela tenda. Tem aí o link. A festa de Sukkot. Eu dou um estudo que eu mostro essas tendas, como que a gente faz. E você vai lembrar do sustento do Eterno. Você vai lembrar assim, ó. 7 dias no ano, o judeu sai da sua casa e vai viver em tenda sem telhado. O telhado é só umas folhinhas de palmeira, você vê o céu. Aliás, o mandamento é você tem que conseguir ver o céu, senão não é cacheira sucar. Sucar é a tenda. Se você não consegue ver o céu, não é própria. Está errado. O judeu vive 7 dias numa tenda com teto de palmeira. Para o quê? Para lembrar que Deus sustentou o nosso povo no deserto por 40 anos. E ainda sustenta nos dias de hoje. Deus deu o alimento, Deus deu a proteção, Deus deu a roupa, tudo. Água. Aí você vai falar assim com seus filhos, com sua esposa. O Eterno é um Deus que sustenta os seus filhos. Ele é Pai. Se Ele sustenta o pardal, a andorinha não vai te sustentar? Confia nele. Confia nele. Nós vamos fazer açucar aqui em casa para lembrar que Deus é o nosso sustento. Olha aí. Olha a lição que você vai dar para a sua família. As mulheres, né, que por natureza tendem a ser um pouco mais ansiosas, emotivas, você vai dar essa palavra de segurança para ela. Deus não nos desampara. Lembra lá das palavras de Yeshua, lá no madeiro? Estava quase expirando, estava quase falecendo, entregando o espírito, quase. Aí ele vai e grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? Aí os cristãos entram naquela confusão de explicar por que Jesus falou isso. Aí desenvolveram a teologia. Não, porque naquele momento ali ele se fez pecado e Deus não pode habitar com o pecado. Deus não pode ter comunhão com o pecado. Então Deus fez tipo assim com ele, ó. Igual o caixa faz quando você digita a senha na maquininha. O que ele faz? Faz assim. Deus fez igual o caixa quando você está digitando a senha na maquininha. Deus. As pessoas não entendem. Tudo que Yeshua fez é um reflexo daquilo que Deus revelou lá a Israel. Que salmo que começa? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? 22. Aí você vai lá no Salmo 22, porque Yeshua falou só o primeiro versículo, né? O judeu, na época, que já estudava decorando os textos, bastava você falar o primeiro versículo, o que vinha na cabeça do judeu? Todo o restante. Você dava só o primeiro e ele já vinha completando. Assim que se estudava. Quando Yeshua falou o primeiro versículo do Salmo 22, o que os discípulos lembraram? Do resto. E a conclusão do Salmo 22 é o quê? Não abandonará, nem desamparará o Eterno o seu ungido.
A mensagem que ele estava querendo passar para o povo era o contrário do que as pessoas acham hoje. Qual a mensagem que ele estava querendo passar? Deus não me abandonou, até nesse momento aqui, eu aqui crucificado, com o lado furado. Deus não me abandonou e nem vai me abandonar. Eu estou seguindo o seu propósito, eu estou cumprindo a sua vontade. Ele não vai me deixar aqui, eu não vou ficar esse madeiro não é o fim. Essa cruz não é o final da história. Olha a mensagem que ele estava querendo passar. A cruz não é o final. Aí vai lá os cristãos e imortalizam a cruz. Cruz não é símbolo de redenção, de vitória. O túmulo vazio é símbolo da vitória, da redenção, da ressurreição. O túmulo vazio é muito mais importante que a cruz. A cruz foi uma etapa. A ressurreição era a etapa final, era a missão final. Voltar para o Pai. Vocês estão entendendo? Então, olha o tanto de coisa que você pode pegar de uma festa. Você pode pregar sobre João 14, Yeshua em tabernáculo. O que Yeshua falou lá no tabernáculo? Quando ele foi celebrar? Chegou lá no último dia, Rosh Hashanah Rabbah, no sétimo dia de Sukkot, de tabernáculo. O que ele fala? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha aí. Aí você vai fazer igual você fez lá com Mateus. Deus meu, peraí. Salmo 22, deixa eu ir lá ver o Salmo 22. Se Jesus falou isso lá em João 14, a que ele estava se referindo? Aí você vai lá em Isaías 12, você vai ver o que ele estava falando. O que diz Isaías 12? Rios de água viva, você vai ver lá. Então, quer dizer, é tanta ferramenta que você tem, pessoal, para poder abençoar, para poder trazer vida, para poder trazer esperança para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. As festas do Eterno são fontes que Deus preparou para que você possa, desculpa, é João 7, não é João 14 não, para que você possa prover aquilo que eles precisam agora. João 7, verso 37, é Yeshua pregando na festa de tabernáculos. Então, nós temos que fazer uso das festas. Você pai, você homem, tem que fazer uso dessa ferramenta diante da terra. Para dar sustento, para dar esperança. Eventos que nos ensinam sobre liberdade, santidade, submissão. As festas nos ensinam sobre liberdade, santidade, submissão, arrependimento, gratidão. Como na parábola do rei que eu contei no início, as festas são poços que o Eterno nos concedeu ao longo da jornada rumo à terra prometida, rumo à restauração de todas as coisas. As festas são garantias que, ao longo do caminho, você vai ter sempre a sua necessidade suprida. As festas são poços que suprem a necessidade da alma e também do espírito. As festas são provisões de Deus para o seu povo e a você, homem, para a sua família. Não se esqueça disso, pessoal. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, olha, pesquise, faça uso das ferramentas da internet, entra lá no site do Ensinando Sião, ensinandosião.org.br, tem um campo de pesquisa lá, você digita lá, Ano Novo, e leia o que está lá sobre Ano Novo, assiste o vídeo que está lá, lê lá, Yom Kippur, Dia do Perdão, lê lá, digita, pesquisa, aprenda. Sukkot, como é que a gente celebra Sukkot? Ah, Mateus, eu não vou conseguir construir tenda na minha casa. Não tem problema, mas faz um jantar especial. Faz um jantar especial. Lê João capítulo 7, reconta a história de Yeshua quando ele estava celebrando lá o Sukkot em Jerusalém. Dá para sua família a palavra de esperança, de fé, de bitachon, de segurança. Aí, ó, põe aí na tela então, Vitor. Vamos colocar aqui. Esse é o portal da restauração. Olha aí, ó, olha eu aí ao vivo. Ó. Então, se você entrar no portal da restauração, há os links ali. Ó. Você pode, tudo ali para você aprender, fazer o jantar de Rosh Hashanah, Yom Kippur,
é tudo vídeo. Tem uns 2 artigos aí, mas a maioria é vídeo, tá? Agora entra lá no site nosso, entra no site. Isso, entra aí no site. Agora olha o campo de pesquisa, vai lá no buscar, digita lá, ano novo, vamos ver se aparece lá, não, faltou, olha aí, ó. Põe ano novo agora. Você põe ano novo. Não. Aí. Olha lá, os artigos todos, ó, do ano novo. Melhor pôr Rosh Hashanah. Você põe Rosh Hashanah, vai aparecer lá. Quer ver? Ó, Rosh Hashanah. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, clica no jantar de Rosh Hashanah, clica nesse aí. Olha isso aí, pessoal, vai passando. Tem tudo para você, olha lá, roteiro, olha lá, roteiro do jantar. O que você vai falar, qual alimento que você vai usar. Está tudo aqui, gente. Isso aqui é para você poder profetizar. Eu não estou falando que só pode celebrar quem fizer isso aqui, não. Mas é um roteiro para te ajudar. Está entendendo? E assim você pode fazer com as outras festas também. Então, volta aqui para o slide, a gente vai encerrar agora, dizendo o seguinte, ó. Põe lá no slide. Celebremos os tempos determinados por Deus com entendimento e fé, porque Ele nos aprimoram, nos fortificam e nos ensinam sobre a grande obra de Deus através de Yeshua. As festas nos ajudam a trazer santidade e identidade do reino nos nossos lares, provendo ensino, santidade e poder da parte de Deus para que você possa vencer o mundo. Shana Tová, um ano doce, bom e de renovo sobre todos nós. Em nome de Yeshua. Amém e amém.